A Justiça Federal acatou um pedido da mineradora Vale para impedir que o corpo do cacique Merongue, líder da comunidade Camaquã, fosse sepultado nas terras onde ele morava, em Brumadinho. Mas a decisão chegou depois que a comunidade já havia feito o enterro. Luana Nunes está desde cedo lá em Brumadinho, acompanhando, e vamos saber dela o que os parentes do cacique, eles dizem a respeito, Luana, dessa decisão. Boa tarde. Oi, Aline. Ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a UMG1 aqui com a gente. Então, para os familiares do cacique, também para os indígenas de outras etnias, que moram aqui nesse espaço, essa decisão é o sinônimo do desrespeito, da falta de empatia com tudo que aconteceu. O sepultamento, o velório e também o enterro do cacique Merongue Mogoió aconteceu durante a madrugada, às 2 horas da manhã. Só que essa decisão da justiça, a decisão oficial, que foi entregue aqui na tribo por um oficial de justiça, só chegou por volta de 10 horas da manhã. Então, nesse momento, que a polícia também chegou, a polícia militar e também a polícia federal, aconteceu uma grande movimentação aqui na tribo, porque eles ficaram com medo dessa decisão. De início, esse velório, o enterro e o velório estavam marcados para acontecer às 10 horas da manhã, só que a tribo, em conformidade aí com várias autoridades aqui dentro da tribo, eles decidiram então antecipar esse velório e também o enterro para acontecer durante a madrugada, justamente para dar fim a isso tudo, que já dias que esse pessoal aqui está sofrendo com essa situação. Nós preparamos uma reportagem para você poder acompanhar como foi amanhã aqui em Brumadinho, na tribo. Vamos conferir. A decisão favorável à mineradora Vale foi publicada ontem à noite. A Justiça estabeleceu que seja impedida a realização de sepultamento de Merongue Camaquã nas terras ante a notória controvérsia acerca da titularidade do espaço objeto da ação. Para que a medida fosse cumprida, a Justiça também autorizou o pedido de auxílio de força da Polícia Federal ou Polícia Militar, para que elas adotem as medidas hábeis a impedir que seja realizado o sepultamento. A decisão foi da juíza federal Genevieve Grossi Orsi. Oficialmente, no entanto, a decisão só foi entregue aos indígenas hoje de manhã, depois que o corpo do cacique Merongue Camaquã já havia sido enterrado nas terras da aldeia. O sepultamento, que seria às 10 da manhã desta quarta-feira, foi antecipado. O velório do cacique aconteceu aqui neste espaço, que é uma escola aqui da tribo. O enterro foi às 2 horas da madrugada dessa quarta-feira, seguindo as tradições dos povos originários. Essa foi uma decisão tomada em conjunto por lideranças de diversas etnias. Pela manhã, representantes do Legislativo Federal e Estadual estiveram nas terras acompanhados da Polícia Militar e da Polícia Federal, o que gerou uma grande movimentação no local. Uma árvore foi cortada para impedir que a polícia pudesse entrar na aldeia. A cacica Catorã Camaquã, mãe do cacique Merongue, ressaltou a importância do filho ser enterrado nesse local. Por pedido dele, ele virou adubo dessa terra. E daqui a gente não sai mais. Não saímos mais. É uma falta de respeito que eles fizeram. Tentar impedir o sepultamento do meu filho. Eu não aceito. Não aceito. A deputada federal Célia Chacriabá e a deputada estadual Bela Gonçalves, ambas do PSOL, disseram que vão seguir acompanhando o caso para que a família não seja penalizada pelo enterro. Nosso mandato colocou à disposição também, solicitando que fosse derrubada essa liminar nesse pedido que virou uma ação judicial. Vocês já viram a morte de uma liderança se tornar uma ação judicial? O cacique Merongue Camaquã Mogoió tinha 36 anos e liderava a comunidade Camaquã, uma das 6 etnias do povo Pataxó Ranranran. A princípio, a morte dele foi registrada como suicídio no boletim da Polícia Militar, versão que é contestada pelos indígenas. Ele tinha mais ou menos uns 90 quilos
e aqui só está um prego para segurar essa ripa fina. Então, para nós, ele não se suicidou. Bom, a família do cacique, né, e também os líderes de outras etnias, eles estão esperando agora o resultado, né, desses exames que foram feitos no corpo do cacique, que tem a previsão de serem liberados em um prazo de até 30 dias. O cacique Merong, ele nasceu em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Além de liderar aqui a comunidade Camacan, uma das 6 etnias do povo Pataxó Ranranran, ele também atuava, né, como líder de outras ações de defesas de territórios de povos como os Xocleng e também Guarani. Ele foi encontrado morto na segunda-feira, aqui na tribo mesmo. O cacique Merong, ele estava à frente da retomada da área da comunidade de Camacan, Mogoió, desde outubro de 2021. Foi uma importante, né, Sérgio? Um importante líder indígena. Exatamente. Como a Luana disse, ele nasceu em Contagem, né? O cacique Merong, ele liderava essa comunidade, né, Camacan, e uma das 6 etnias dos povos Pataxó Ranranran, é uma etnia que a gente fala muito aqui. A comunidade Camacan, originária da Bahia, atualmente está em Brumadinho, por isso que a gente também, a nossa equipe está lá em Brumadinho, e ele atuava em outras ações de defesa de outros territórios, de outros povos. Era um indígena, né? Uma liderança indígena muito engajado. O cacique chegou, inclusive, a morar lá na Bahia durante a infância. Segundo a direção do Museu Nacional dos Povos Indígenas, Merong, ele dizia que a terra é vida, é espiritualidade. E no momento em que a terra é explorada indevidamente, ela nos dá o retorno da sua dor. Era algo que ele falava muito, está isso no museu. Em outubro de 2021, ele liderou, inclusive, famílias indígenas na retomada de terras que ficavam no Vale do Córrego Areias, lá em Brumadinho. Na época, o líder afirmou que foi guiado pela espiritualidade para o local e sentiu a necessidade de voltar às suas terras ancestrais. As lutas de retomada de território são consideradas pelos indígenas como atos sagrados de recuperação da terra para os povos originários. O cacique também é um importante ativista contra o que, Aline? Contra o marco temporal, que é algo que ganhou o noticiário no ano passado, que previa que só podem ser demarcadas as terras que já estavam sendo ocupadas pelos indígenas no dia 5 de outubro de 88, a data aí da promulgação da Constituição. Mas a gente lembra que por 9 votos a 2, os ministros consideraram que esse entendimento é inconstitucional. E como estão, Sérgio, as investigações, né, da morte do cacique? Assunto importante para a gente tratar aqui. Ele foi encontrado, lembrando, a gente tem aqui um mapa dessa investigação com sinais de enforcamento lá na segunda-feira. A princípio, a Polícia Militar informou que tratava-se de um caso de suicídio. Já a Polícia Civil de Minas Gerais não confirmou essa causa, não confirmou essa hipótese. Na própria segunda-feira, a perícia oficial da Polícia Civil esteve lá em Brumadinho, esteve no local onde o corpo foi encontrado para realizar aquele procedimento padrão. São os primeiros levantamentos, inclusive, o que é padrão também. Um inquérito foi aberto na própria segunda-feira. Hoje de manhã, a instituição disse que, como a morte aconteceu no território indígena, a Polícia Civil está conversando, está em interlocução com a Polícia Federal para troca de informações. Laudos periciais estão sendo confeccionados. A Polícia Civil disse hoje de manhã, Aline, que testemunhas também já estão sendo ouvidas nesse caso. Já a Polícia Federal se colocou aí à disposição da Justiça em auxílio às investigações. Disse que a PF também enviou uma equipe ao local da ocorrência para a realização aí da perícia técnica, ainda sem uma data. Outras informações só depois do fim dessas investigações, só após a conclusão aí desse inquérito que apura a morte desse líder indígena Merong Camacan Mogoió.